infectologista Dr. Mário Peribanês Gonzalez. Bem-vindo. Obrigado. Tá bom. Antes de começar e de chamar até a primeira pergunta, você queria fazer um comentário a respeito deste nome, né, dessa nomenclatura, enfim, H1N1. Porque quando a gente fala de H1N1, a gente fala apenas de um subtipo da gripe, né? É mais correto falar influenza ou gripe. Quando a gente fala influenza, nós estamos falando não só do subtipo H1N1, né? A gente está falando de todos os tipos, o tipo A, o tipo B e o tipo C. E o H1N1 é um subtipo do tipo A. Tá, e que hoje, você comentou rapidamente comigo, a gente está notando que tem já um outro vírus. Sim, o que nós temos hoje, nós não temos uma situação pandêmica grave como o que aconteceu em 2009 ou como o que aconteceu com a gripe espanhola. Nós temos hoje a gripe sazonal, que é a que acontece todo ano. Né? E este ano, em especial, o H1N1 não está muito proeminente em relação a outro subtipo do grupo A, que é o grupo H3N2. Então, o H3N2, isso aqui são proteínas do vírus, que são a capa do vírus, que dão um subtipo dele. Então, quem está circulando mais e causando algumas doenças mais graves é o H3N2. Olha que interessante. Ao qual a vacina também protege. Então, gente, a gente vai chamar de H1N1 e colocar, inclusive, aqui no GC e tudo mais, para que seja esse alerta, pois é mais conhecido, não chega mais conhecido. De maneira mais clara. Mas é influenza o correto, certo? Ele levou a fama. Ele levou a fama. O subtipo H1N1 levou a fama H1N1, da gripe mais grave, né? Tá aí. Para vocês entenderem, mas já sabemos como chamar de maneira correta, influenza. Primeira perguntinha de consultório na tela, olha lá o que o doutor escuta bastante. Qual a diferença entre gripe comum, H1N1 e resfriado? Então, o H1N1, ele é um dos subtipos de gripe, né, que dá a gripe comum. Tá. O resfriado geralmente é dado por outros vírus, que são o rinovírus, o adenovírus, o parainfluenza vírus, que são vírus mais leves, dão uma doença muito mais branda, restrita geralmente às vias respiratórias superiores. Tá. A gripe comum geralmente tem sintomas sistêmicos, tem febre alta, dor no corpo, tosse, quer dizer, sintomas respiratórios da parte pulmonar. Tá. Né? E em raros casos pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, que é esse o nosso principal medo, principalmente em populações suscetíveis a desenvolver a doença respiratória aguda grave. E quando a gente fala de populações suscetíveis, estamos falando? Dos maiores de 60 anos, das grávidas, das mulheres que deram à luz recentemente, das crianças menores do que 5 anos de idade, das populações indígenas, e mesmo das pessoas que têm menos de 60 anos, mas que têm alguma doença crônica, doença renal crônica, doença pulmonar crônica, né? Asma, bronquite, enfisema pulmonar, essas pessoas todas devem ser vacinadas. Então, olha, a gente já falou um pouquinho até dos sintomas, que era uma próxima pergunta, claro. Mas aí, eu vou um pouquinho além. É claro que quem vai fazer aí o diagnóstico é um médico. Quando você se preocupa com uma certa situação, você corre, enfim, para o hospital e tal, e vai receber o diagnóstico se é resfriado, se era gripe ou se era influenza. Mas o que você despertaria ali como algo mais importante para a saída realmente na busca de uma ajuda? Quando a gente até está falando de uma criança, é a febre alta, é uma febre resistente, né? O que a gente destaca quando é a influenza? Eu diria que é a febre alta, principalmente acompanhada de queda importante do estado geral e de dificuldade respiratória. A partir do momento que há dificuldade, por exemplo, uma criança, como que se observa dificuldade respiratória na criança? Você vê o batimento das asas do nariz e a tiragem intercostal. A criancinha está fazendo muito esforço, ela puxa o ar com muita força para respirar. Então, isso são sinais de que ela deve ser atendida, deve procurar atendimento médico. Tá. E sempre acompanhado de febre, né, a influenza? A influenza, gripe, sempre acompanhado de febre. Tá aí. Em geral, febre de 38, acima de 38 graus, 38 a 39, mas os idosos não costumam apresentar febre. Então, não espere que um idoso apresente febre. Tá. Né? Olhar os outros sintomas. Sintoma respiratório, deu falta de ar, deu dificuldade respiratória, tem que procurar atendimento médico. Tá aí. Agora vamos para uma perguntinha do pessoal aí da rua, né? Que a gente conversou, que assiste o programa, telespectadores, que elas querem saber. Na tela. Oi, eu gostaria de saber como a H1N1 é contraída. Tá aí. Ela pode estar aqui. Tá aí, tá aqui. Como é que é? Em geral, assim, a gente não precisa se preocupar muito tanto com o ar, a não ser quando a gente está realmente num ambiente muito aglomerado, muito próximo das pessoas. Tá. Por exemplo, o metrô cheio. Alguém tossindo, espirrando no metrô cheio.
A gente tem que lembrar da etiqueta respiratória, aquilo que as avós da gente ensinavam pra gente. Cobrir o nariz e o rosto na hora de tossir e espirrar. Isso é uma etiqueta que evita que as pessoas que estão em volta peguem. Então, as gotículas do espirro e da tosse das pessoas podem transmitir, mas principalmente as mãos, né? Onde a gente põe as mãos e depois leva as mãos ao rosto. Então, as pessoas levam as mãos ao rosto várias vezes por hora, mais de 20 vezes por hora, sem perceber que estão levando a mão ao rosto. Então, manter as mãos limpas, principalmente na hora que chega em casa, veio do transporte público, chegou em casa, antes de pegar uma comida, antes de pegar uma criança, antes de qualquer coisa, tem que lavar bem as mãos, lavar o rosto, para poder chegar em casa, de preferência trocar de roupa, tomar um banho. Isso são medidas de higiene muito importantes. O que mata o vírus nessa higiene? Só água? Água, sabão. Para as pessoas que estão andando na rua e não querem pegar gripe e não tem água e sabão disponível o tempo todo, existe o álcool gel, que você compra em qualquer farmácia, pode andar na bolsa, põe um pouquinho na mão, esfrega, que a mão já está limpa. Outra coisa, um hábito muito importante é lavar as mãos antes de comer, não só para evitar gripe, mas uma série de outras doenças, né? Então, lavar a mão antes de comer, a gente vê às vezes nos restaurantes por quilo, as pessoas todas se servindo sem lavar a mão. Isso é muito errado. Ter o álcool gel, então, não é uma neurose. Não ficar é uma neurose, é uma medida prevenção. de educação, de higiene básica. Tá aí. Não, porque muita gente come e fala assim, nossa, mas que neurose. Não para de passar álcool gel na mão da criança, não é? Ele fala assim, nesse caso, né, vamos entender como uma medida de prevenção. Vamos para mais uma perguntinha do povo pergunta, olha lá, na tela. Como sei se estou com um resfriado ou com uma gripe H1N1? Ela pergunta assim, como é que eu sei se eu estou com uma ou com outra? Em geral, o resfriado comum não tem esses sintomas sistêmicos, que são a febre alta, a queda do estado geral, muito menos a falta de ar, né? A gripe comum, ela em geral é benigna, ela se resolve em poucos dias, pode ter febre e mal-estar, mas a síndrome respiratória aguda grave, que é o que a gente deve se preocupar, ela se caracteriza pela tosse muito forte com falta de ar. Tá. Então, a tosse com falta de ar num quadro febril agudo tem que ser examinado, tem que ir para o hospital, porque daí vai fazer exames e aí a certeza vem no exame do SWAB, da nasofaringe, né, que são feitos testes, e esses testes fazem um painel viral e dizem que vírus que é. Agora, a pneumonia acaba ficando parecido também, né, doutor? Sim, é uma das complicações mais frequentes da gripe. O que mais mata na gripe são as pneumonias secundárias à gripe. Olha. E por isso que os idosos são muito suscetíveis e devem ser vacinados, as pessoas com doenças neurológicas, as pessoas acamadas, institucionalizadas. Sem medo, né, da vacina? Sem medo, porque é uma vacina muito segura. Daqui a pouquinho a gente vai falar da vacina. Mais uma perguntinha agora aqui, de consultório. Eu posso ser infectada pelo vírus mais de uma vez? Exatamente pelo mesmo vírus? Não, mas o vírus sofre mutação todo ano. Então, o vírus da gripe, ele tem pequenas mutações à medida que ele vai se multiplicando, e aí uma cepa fica mais prevalente, né? Então, todo ano circula um vírus novo. Tá. Então, o vírus da gripe, a pessoa pode pegar várias gripes ao longo da vida, até mais de uma gripe por ano. De diferentes vírus. Gripes, porque como a gente está falando, não é só o H1N1, tem o H3N2, tem o tipo B, tem o tipo C, tudo isso pode causar gripe. Tá aí. Agora, os efeitos foi como a gente falou, de sintomas até para diferenciar quando é um alerta e deve ser aí uma corrida um pouco mais depressa ao hospital. É que a vacina protege contra 3 vírus, contra 3 subtipos de vírus. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar da vacina, que tem um ilustra bem legal, tá? Vamos para a próxima. Dúvida do povo, né? O povo pergunta na rua. Olha lá. Vamos ver. Quais as complicações que o H1N1 pode trazer? Vamos para as complicações. Uma delas você comentou que pode ser uma pneumonia. Sim. Em seguida. As complicações mais frequentes são as complicações pulmonares, né? Então, a doença respiratória aguda grave, que é causada pelo próprio vírus, que é uma reação inflamatória muito potente no pulmão, que no caso tem tratamento. O ideal é que a pessoa seja tratada nas primeiras 48 horas. E também, quando a pessoa já é debilitada, tem algum problema de saúde, alguma imunodeficiência, ela pode desenvolver uma pneumonia, né? Ou às vezes pode ter uma sinusite. São infecções respiratórias em geral as que complicam. Tá aí. Mais uma perguntinha, olha lá, essa pergunta é frequente. A H1N1, enfim, a influenza pode matar?
Sim, a gripe H1N1 e os outros tipos de subtipos de influenza podem matar, sim. Então, por isso que, principalmente as pessoas que são as mais debilitadas e que são o alvo da campanha vacinal, que são essas que a gente já mencionou. Doutor, tem como dizer, assim, me parece, eu acho que eu li também, como meu filho teve no ano passado, ele teve antes da crise, antes, enfim, de virar aí uma epidemia. Antes do período sazonal. Antes do período sazonal, um pouquinho antes. Esse ano você acha que por conta disso, e alguns anos, enfim, vir um pouquinho mais cedo, essa parte, inclusive, da vacinação, né, do Ministério da Saúde, eles estão mais envolvidos em começar a adiantar um pouquinho essa vacina também para prevenir? Porque agora eu acho que foi um pouquinho antes também. Sim, nós temos Nós já temos aqui na TV Gazeta, já tem umas boas semanas. Nós temos os boletins epidemiológicos, existem 3 laboratórios sentinelas no país inteiro que fazem, que analisam essas coletas e tem modelos matemáticos que veem se a gripe está incidindo com maior frequência do que no ano anterior e se há uma situação epidêmica que precisa, no caso, adiantar a vacina. Então, há uma vigilância epidemiológica montada no país que é ligada, inclusive, à Organização Mundial de Saúde, que monitora os casos da gripe pandêmica no mundo inteiro. Então, quando há essa situação, realmente antecipa-se a vacina. Tá aí, porque ano passado eu me lembro que foi um desespero, inclusive, quero entrar já nessa pergunta, não sei se é a próxima, a respeito do tratamento. Já já a gente vai falar, porque parece que tem aí um remédio específico, que eu me lembro que no ano passado acabou, ninguém, né? Vamos colocar que tem essa perguntinha aqui para eu não matar aí minha diretora e entrar a pergunta certa. Então, qual o tratamento indicado para a gripe H1N1? E eu me lembro que uma pessoa que trabalha com meu marido, o filhinho também pegou, um pouquinho antes do João, e não tinha o remédio. Tava aí, o problema era encontrar este medicamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em períodos existem duas medicações, o Zanamivir e o Oseltamivir, né? Essas medicações existem para vender normalmente, se encontra nas farmácias com prescrição médica, são medicações super bem toleradas também, não são e previnem realmente as formas graves ou combatem até as formas graves. O ideal é que essa medicação seja instituída nas primeiras 48 horas de doença, de febre. E em períodos epidêmicos mesmo, as pessoas vão comprando e os estoques acabam. Quem mantém os estoques são as secretarias de saúde. Então, aí essa medicação ela fica realmente guardada para pessoas que estão internadas. Então, quem evolui com um quadro mais grave tem indicação de internação e aí recebe a medicação quando internado. Tá aí, muito bem explicado, até para também ninguém ficar com pânico que não vai encontrar o remédio caso adquira a doença, né? Vamos colocar a perguntinha, o povo pergunta, olha lá, agora a gente vai falar um pouquinho da vacinação na tela. Qualquer pessoa pode tomar a vacina de gripe? Sim, qualquer pessoa pode tomar a vacina de gripe, menos aquelas que têm alergia a componentes do ovo ou que já tiveram alguma reação anafilática à vacina de gripe em um ano anterior, né? Então essas pessoas não podem, mas em geral todas as pessoas, porque é uma vacina feita com vírus inativado. O que é isso? Não é um vírus vivo, ou seja, ele não causa a doença para poder causar a imunidade. A imunidade é causada com frações de vírus e isso é muito seguro. Então é uma vacina feita para dar em pessoas que têm saúde debilitada, como idosos, como doentes crônicos, com doenças pulmonares e principalmente as grávidas. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de tomar vacina por causa dos efeitos colaterais das vacinas e as grávidas em especial têm muito receio de tomar uma vacina que possa fazer algum mal para a criança. No caso da vacina de gripe é exatamente o oposto, porque a criança recém-nascida não pode tomar a vacina. O que vai proteger a criança recém-nascida de uma forma grave é a grávida ter tomado a vacina. Que ela vai passar os anticorpos via placentária para essa criança até 6 meses de idade, porque as crianças só podem ser vacinadas a partir dos 6 meses de idade. Então perguntando se quem tem asma pode tomar vacina. Não só pode, como deve, porque é um dos grupos alvo, né? São as pessoas com problemas pulmonares crônicos. Essas pessoas têm maior chance de desenvolver a doença grave ou de ter as complicações como uma pneumonia. Portanto, essas pessoas são o foco da campanha vacinal. Agora, quando não devemos
tomar a vacina. É verdade que se você tiver com febre, ou tiver tido febre, nas 48 horas, não pode? Durante um período febril não é recomendável tomar. Então, durante um período febril, você precisa até descobrir o que é que você tem, né? Precisa de um diagnóstico e não de uma vacina. A partir do momento que melhorou daquele problema febril, aí sim pode ser vacinado. Isso para todas as vacinas? Para todas as vacinas. Tá generalizando aí. Generalizando. Porque neste caso é uma vacina bem segura. Tá aí, sem medo de ser feliz, hein, gente? Quanto mais gente tomar vacina, menos doença teremos a cada ano. Menos vírus circulando, né? Menos formas graves. O que a gente vê também é que a vacina não necessariamente protege todas as pessoas que foram vacinadas, mas elas diminuem as formas graves. Então, há menos internações. Existem muitos estudos mostrando que as pessoas suscetíveis, que têm problemas pulmonares, por exemplo, os idosos, internam muito menos quando vacinados ou ficam menos tempo internados. Olha, só pode até ter a doença, mas ela se manifesta de maneira mais branda. Existe um benefício social muito grande na vacina. Mais um povo pergunta na tela. Olha lá. Olá, bom dia. Queria saber quais vírus a vacina da gripe ela protege. Boa pergunta. Então, é uma vacina contra influenza. Então, vacina para gripe, tá certo falar vacina para gripe e vacina para influenza. Mas falar que é vacina para H1N1, não necessariamente, porque não é só para o H1N1. É para o H1N1, para o H3N2 e para o tipo B. Tá. O tipo C não precisa vacina porque, em geral, ele não está associado à gripe pandêmica e também não tem forma grave. Então, H1N1, H3N2 e o tipo B. Centros particulares, a gente tem A gente tem a vacina quadrivalente, que protege contra mais um sorotipo. Tá aí. Bom, não sei se estou certa, mas ouvi que isso para quem vai viajar, quem vai sair do Brasil, coisa e tal, aqui protege mais um vírus que é até mais comum nos Estados Unidos, enfim. A quadrivalente acaba sendo mais eficiente. É isso, doutor? É isso. Eu vou fechar porque eu comentei que eu ia falar rapidamente para minha diretora não me dar bronca. Maravilhosa, sempre a aula, doutor Mário. O João teve no ano passado, na verdade, assim, não teve uma comprovação depois do final. Como ele teve num período que não era o período, da epidemia, que está todo mundo ligado nisso, o pediatra dele estava viajando justamente nessa semana. A gente consegue se falar, mas é diferente de estar ali fazendo, né, a parte clínica. E eu tenho um outro médico de super confiança, otorrino e tal, pediatra. Só que como a gente estava fora da crise, houve uma suspeita de, vamos lá, vamos fazer o teste, coisa e tal. Mas foram 2 semanas muito difíceis e o que virou claramente, que daí tiramos a conclusão que certamente foi H1N1. A criança cai, gente. Sabe assim? Você viu ela de um jeito que não é seu filho ou sua filha, corre para o hospital. A criança cai. O estado geral é muito importante. Olha, estado geral da criança, abatida, caída, não quero nada da vida. Pode ser H1N1. Ele teve que trocar de antibiótico, enfim, febre, mesmo tomando antibiótico. Então, assim, algumas coisas bem diferentes de uma gripe tradicional. Porque talvez precisasse tomar o antiviral e não o antibiótico. Exatamente. Por isso ficou claro no final que era, mas no final dá tudo certo. E a gente conhece os nossos filhos, então corra sempre que você olhar e fala assim, tem alguma coisa estranha errada nessa história. Né, doutor? Obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Quem quiser saber mais, eu vou agradecer aqui ao Facebook Sociedade Paulista de Infectologia. E tem um site, infectologiapaulista.org.br, para você ter aí uma fonte de informação mesmo, de consulta para saber mais e mais. Obrigada mais uma vez. Obrigado, sempre um Carol. super prazer tê-lo aqui, Prazer público adora você. Até a próxima, viu?